editou o PL 1180, que congelou o salário de todos os servidores do Distrito Federal. Foi uma batalha incansável na Câmara e todas as categorias se mobilizaram para que esse projeto não fosse aprovado. Todo reajuste que vem saindo para todo segmento profissional, seja da administração direta e indireta, ou os servidores da saúde, educação e segurança, que são vinculados ao fundo condicional, só tem saído em função da mobilização e da luta de todos os profissionais. Vocês têm que ter isso muito claro. O governo não vai dar nada de graça para ninguém. Eu tenho dito isso o tempo todo. Cada categoria que conseguiu o seu foi com muita luta e com muito trabalho. Mas é um movimento que tem que estar organizado, seguindo os encaminhamentos das lideranças que estão negociando. A proposta que o governo apresentou, ela não é muito boa, mas de repente é aonde foi possível chegar. Agora o movimento tem que dar uma resposta para o governo. E tem que ser uma resposta firme. Falei isso com o Cássio antes de entrar ali no Buritinga. A secretária Helena Pedrosa pode ter as melhores das intenções de atender a categoria, mas o governador Arruda não tem. E já mostrou o descaso que ele tem com todo o serviço público do Distrito Federal. Está desmantelando o serviço público do DF. E aí nós não podemos esquecer a história do governador. Nós não podemos esquecer a história do governador. É bom falar em todo lugar. Ele foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, aonde apoiou todas as privatizações, acabando com o Estado. É a política do Estado mínimo. A política do Estado mínimo. E nós sabemos o que isso trouxe. Seja na saúde, acabando com os hospitais, terceirizando igual Santa Maria e outros hospitais, desvalorizando os servidores públicos, seja na educação com a mesma forma, desvalorizando os profissionais, com escolas caindo aos pedaços, com a qualidade de ensino caindo, ou seja na segurança pública, com a violência aumentando todos os dias. Cada uma dessas três categorias conseguiram reajuste já esse ano. Vocês podem conseguir o plano de vocês, mas independente de qualquer reajuste e de qualquer plano que for acordado com o governo, a Câmara Legislativa pode apresentar a emenda pelos parlamentares em negociação com o governo e alterar. Só que vocês têm que ter uma consciência, Cássio. O que é efeito financeiro, a Câmara não pode mexer. Porque o que vai do Executivo, parlamentar nenhum pode criar despesa para o Executivo. O Legislativo não pode fazer isso. Não pode. Então é importante que a categoria dê uma demonstração de força. Se vocês observarem, nós estamos próximos de um período eleitoral. Próximos de um período eleitoral. E o processo político já está bem definido. Quais são as principais candidaturas. Daí a força desse movimento agora. Porque o governo tem grande dificuldade na população de baixa renda, que é justamente a população onde vocês trabalham diretamente. Ele pode ter uma melhor avaliação na classe média, na elite, com a política de legalização, de derrubada de casas e de uma série de coisas que ele tem feito para lá. Mas assistência social é uma falácia desse governo. É uma falácia. Na verdade, o governador tem feito uma série de atividades para trocar cartão, só trocando cartão. Mas ele não tem aumentado um único atendimento. E não tem aumentado os recursos do atendimento à assistência social. Isso é claro, é só acompanhar em cada estado de satélite e acompanhar pelo SIGO, que acompanha a gestão orçamentária do GDF. Então, por que eu digo isso? Porque vocês, com as assembleias que vem fazendo, e com o fortalecimento da categoria, com a possibilidade de uma eleição que vem aí, é importante que vocês radicalizem no movimento. Que façam uma paralisação e uma greve para mostrar para o governador a disposição de vocês de fazer o enfrentamento. O fato de vocês fazerem uma paralisação não suspende a negociação com o governo. Não suspende, porque ela está quase se terminando. E a categoria também não pode se sujeitar ao que o governo quer. Movimento nenhum é sujeito ao governo. Movimento nenhum. O movimento tem que ter independência, autonomia, porque o Estado tem que ser fortalecido. E só é fortalecido se tiver servidor público fortalecido. Ninguém aqui, ninguém que está aqui entrou no serviço público pela janela. Todo mundo entrou por mérito próprio, fez concurso público, que é o que nós defendemos. Então, nada mais justo do que serem valorizados. Esse segmento profissional, de assistência social, de serviço social, nunca recebeu um plano de carreira. Nunca foi bem visto por governo nenhum. Nunca foi bem visto, essa é verdade. Sempre foi tratado em segundo plano. Por quê? Porque sabe que está ali, que não tem uma certa pressão, está lá atendendo a população de baixa renda, que o governo vai lá contratar o ICS, uma série de terceirizados, para acabar justamente com a força da categoria de vocês. Agora que não tem mais o ICS, e que vocês estão na ponta do sistema direto com a população de baixa renda, é importante que vocês mostrem ao governo a força de vocês. É importante agora. Esse é o momento, cara. Esse é o momento. Por quê? Porque não vai dar tempo mais do governo contratar terceirizados para fazer o atendimento. E aí uma coisa tem que ser colocada aqui. O governo pode alegar que não tem dinheiro para aumentar as parcelas de 10% das três. Mas tem dinheiro para contratar as carretas na mesma secretaria de vocês
do projeto lá em ação lá, que são milhões e milhões. É só fazer avaliação da quantidade de veículos, de carretas e de empresas que são favorecidos e beneficiados por esse governo. Esse governo é um governo do empresariado, isso já está estabelecido. E a sociedade do DF já reconheceu isso. Seja na questão do transporte, da saúde, da educação, da assistência social, da cultura, em tudo. É só pegar e fazer o acompanhamento. Os empresários têm as benesses, os trabalhadores porrada o tempo todo. Foram 3 anos de governo. Já estão acabando 3 anos do governo Arruda. 3 anos. Até os policiais militares estão ali bombeiros levaram um calote agora. Mesmo tendo aprovado a lei, agora ele diz que não tem dinheiro, sendo que o governo federal já repassou o recurso. Mas ele tem toda a razão em fazer isso, cara. Sabe por quê? Porque ele trouxe um especialista, que é o Valdivino, que ele no começo do governo dele, disse que tinha deixado um rombo de quase 800 milhões. E aí ele traz ele para ser secretário de Fazenda. Ou das duas uma, para descobrir onde estava o dinheiro, ou para ensinar como é que se deixa rombo no governo. Uma das duas coisas. E aí tem que ser dito, tem que ser apurado. Tá certo? Então eu tenho dito o seguinte: na verdade o Arruda vai sair do hospital e vai ganhar um belo presente pela categoria de vocês, que eu tenho certeza, mas é a decisão da categoria, que é a paralisação e a greve. Tenho certeza que vocês vão encaminhar por isso, para mostrar a força para esse governo, para sensibilizar esse governo. Tá certo? Tenho todo o respeito pela companheira Helena Pedrosa, mas não dar uma negociação para vocês esmorecer. Eu tenho experiência de anos e anos, cara, e já senti isso. Se você esmorecer, o governo vai enrolar, vai chegar o final de ano, chega Natal, férias de janeiro, carnaval e não concede o reajuste. Não dá para esquecer que a Câmara Legislativa entra de recesso no dia 15 de dezembro, e até lá tem que aprovar o plano de vocês em primeiro e segundo turno. Então é importante a pressão da categoria, não só aqui no GDF, na Secretaria de Assistência Social e também na Câmara Legislativa, para que os parlamentares da base do governo, inclusive, que não vêm em Assembleia e não defendem os trabalhadores, possam votar com os trabalhadores, possam sentir a pressão da categoria de vocês. Então, qualquer movimento profissional tem que ir para cima. Eu disse isso ao presidente Lula na sanção do plano de cargos e salários dos policiais e bombeiros militares. Na sala VIP lá, antes da gente passar para a sanção. Eu estou percorrendo o país inteiro. Viajo amanhã para Bahia. Viajo amanhã e já volto na sexta-feira. Tenho viajado um dia por semana ou 2 dias. Mobilizando os policiais e bombeiros militares de segurança pública em cada estado. E nós temos colocado 20 mil a 10 mil em cada marcha, em cada passeata. E tenho dito o seguinte: ninguém consegue nada de governo nenhum se não fosse organizando e brigando. E falei para o Lula, tenho muita consideração a vocês, mas em abril nós vamos fazer a primeira greve nacional dos policiais e bombeiros militares, para dar uma resposta à sociedade pela segurança pública. E aí, por isso eu fiz questão de vir aqui antes de viajar, para dizer para vocês que nós queremos estar ombro a ombro, cerrando fileira na greve de vocês, até que esse plano seja estabelecido, com um plano que valorize quem mais presta serviço à população DF, que é quem cuida da população de baixa renda, quem cuida da periferia do Distrito Federal, é quem precisa de assistência social, que não dá para depois dizer que saúde e educação funcionam. Então, um grande abraço, até a vitória, vamos continuar as negociações, mas vamos endurecer o movimento, para que o governo sinta a força dessa categoria, a força desse movimento, e vocês saiam vitoriosos. Um grande abraço, até a vitória.